O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. 3, 2, 1. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Marta Meitinho Oliveira. São José Almeida. David Santiago. Eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público numa altura em que António Costa já está indigitado como Primeiro-Ministro. Portanto, vamos começar precisamente pelo futuro governo. Marta, como é que será António Costa com poder absoluto? Estás à espera que o programa eleitoral seja vertido em programa de governo, na íntegra, ou rasurado em algumas medidas que lá estavam para agradar a PCP e Bloco de Esquerda? Olha, eu acho que nesta questão do poder absoluto, há aqui duas formas de depois olharmos para isto e termos já dois critérios para ir, que nos podem servir um bocadinho de guia para acompanhar, que vai ser o que é a diferença, se ela existir, entre a mensagem que António Costa vai passar e depois o que se passa na prática. E eu acho que nós nos últimos anos conseguimos perceber que às vezes existe muita diferença entre uma coisa e outra, porque o António Costa nos dois governos anteriores passou sempre e muita mensagem de que era um governo que, ao contrário do anterior, não faria cortes, não havia austeridade e, portanto, passava uma imagem de aumento de despesa. E, embora tenha existido em alguns setores, nós sabemos que, quando chegávamos ao final do ano, o dinheiro que estava previsto ser executado nunca era todo executado. E, portanto, há aqui uma coisa diferente entre a prática e a mensagem que se passa. Eu acho que no caso do poder absoluto pode acontecer também isto, que é, eu acho que nós vamos ter um governo a passar sempre a mensagem política de diálogo e de concertação e de vontade de integrar outros parceiros, mesmo não precisando deles propriamente, para aprovar leis, mas ao mesmo tempo eu acho que nós vamos conseguir encontrar alturas e acontecimentos em que vamos ter os outros agentes a dizer que o governo não está a dialogar. Portanto, estou à espera que aconteçam um bocadinho as duas coisas, a diferença entre a prática e o que se vai defender e vender, digamos assim. Relativamente ao programa e à diferença que pode existir, há muitas vezes uma diferença entre os programas eleitorais e o programa de governo. Eu não estou tanto à espera que ele deixe cair medidas destas que foram negociadas agora neste orçamento, porque ele próprio apresentou este orçamento durante a campanha eleitoral como sendo o orçamento que ele queria levar na mesma se fosse eleito. Aliás, há aquela imagem muito famosa de António Costa com o orçamento na mão para as câmaras, virado para as câmaras no final do frente a frente com o Rui Rio. O que me deixa aqui mais curiosa até é uma outra coisa, que é, em 2015, quando o PS não ganhou as eleições, quando o PS acabou por ser governo, o que aconteceu foi que houve muita coisa que saiu do programa do PS e não passou para o programa de governo, porque houve negociações com o PCP e com o Bloco de Esquerda. E eu agora, por acaso, tinha curiosidade em saber se algumas daquelas coisas podem ser retomadas. Algumas daquelas medidas... pensar em alguma coisa em particular? Estou-me a lembrar em duas em concreto, que foram vendidas e apresentadas como sendo medidas viradas com o objetivo de um programa de recuperação económica, que é uma questão que teve que ser um bocadinho mitigada portanto, por essa prioridade na agenda, no topo das prioridades da agenda do governo. Essa questão da recuperação económica foi sempre um bocadinho disfarçada, digamos assim, durante este período. Mas estava no programa eleitoral em 2015, no programa eleitoral do PS. E agora pode ser retomada, porque agora o governo não tem esse constrangimento. E havia, por exemplo, dois tipos de medidas que eu me lembro e que eram muito direcionadas para esse objetivo e que eu gostava de saber se agora, por exemplo, vão ser retomadas, que são, nomeadamente, a questão da descida da TSU, que havia tanto para a entidade patronal como para os trabalhadores, que foram duas medidas que tanto PCP como Bloco de Esquerda nunca aceitaram, mas que vão, por exemplo, ao encontro de algumas das medidas que o PSD tem defendido ao longo dos anos.
E uma das coisas que na altura o PS chegou a defender era que essa medida a avançar teria de ter uma compensação económica para ela não representar uma quebra na receita da Segurança Social, mas nem assim convenceu o Bloco de Esquerda nem PCP. E a outra medida era um regime que na altura foi apelidado, digamos assim, de despedimento conciliatório, que era uma questão, era uma medida que serviria para agilizar os procedimentos das empresas e dos trabalhadores quando existe um diferendo entre as duas partes, para, de certa forma, acelerar a saída daquele trabalhador e resolver aquela questão, aquele diferendo, independentemente de quem é que tem razão ou não tem razão. Era um expediente, digamos assim, a que Mário Centeno, que era o líder dos sábios do PS, dava muito valor na altura, como sendo uma prática para flexibilizar o mercado de trabalho. Laboral. Exatamente. E, portanto, nós temos aqui 2 grupos de medidas que tinham como objetivo tornar a economia mais flexível e responder ao crescimento económico, e que não avançaram porque houve necessidade de fazer um acordo à esquerda com o PCP e com o Bloco. Este tipo de medidas, eu lembro-me destas e se calhar haverá outras que eu agora não me estou a lembrar, mas este tipo de medidas faziam parte desse pacote, não é, de programa eleitoral, e que agora não têm nenhum constrangimento para não poder avançar com medidas deste género. Não estou a dizer que sejam exatamente estas, mas estou curiosa para saber como é que ele resolve esta questão de o que é que aparece ali de novo, não tanto o que é que cai, mas o que é que aparece de novo. O que é que ele no fundo vai buscar? Também não é Exatamente. novo, são coisas que o PS não é defendia, novo propriamente, mas que exatamente. foi afastado nos últimos anos. E que ele vai repescar. E que ele Sim, pode sim. repescar, porque ele agora não tem o mesmo tipo de constrangimentos e de amarras, não é? Exato. É mais a minha curiosidade. São José, António Costa já disse que tem um governo de maioria absoluta, mas que não é por causa disso que não vai dialogar e que tem vontade de dialogar. Achas que devia começar por dialogar com quem? E por outro lado, o que é que podemos esperar do novo governo que, como escreveste esta semana, deverá ter um perfil um bocadinho diferente, dado que é um governo de maioria absoluta? Bom, São 2 perguntas numa, pronto, sim, são 2 perguntas. São 2 perguntas numa, não, são 2 perguntas. Exatamente. O diálogo, ele vai tentar dialogar com todos. Aliás, não é por acaso que ele logo no discurso de vitória, na noite eleitoral, diz que vai dialogar na Assembleia, na concertação social e com a sociedade civil. Porque em maioria absoluta, para ele é muito mais fácil dialogar, não é? Porque é ele que está a abrir a porta aos outros para participarem, não é? E, portanto, não está sujeito a negociações e imposições a que tenha que ceder forçado, e portanto, é natural que ele vá dialogar com todos, ou que tente dialogar com todos. Ele já excluiu, na noite eleitoral, diálogo com o Chega, mas penso que ele irá tentar com todos e sobretudo, terá condições excelentes para também dar à concertação social uma importância que não tem dado até aqui, e para fazer coisas que ele queria fazer, como a alteração da política salarial, não só ao nível do salário mínimo, mas ao nível do salário médio, e também ao nível do que é aquele documento que ele chamou a Agenda para o Trabalho Digno, que pode até vir a ser ajustado neste momento pelo facto do governo ter maioria absoluta, embora, como é óbvio, ele não possa introduzir no programa do governo medidas que não estão no programa eleitoral, porque ele sufragou um programa eleitoral. E, portanto, tem que obedecer a esse programa eleitoral. Achas que pôr coisas novas não irá pôr? Sim, é isso que eu estava a querer buscar coisas novas. era completar o que ela disse. Sim, sim. Há medidas que ele não pode pôr porque não as sufragou. Mas pode também deixar cair outras que estão lá e nunca as usar, não é? Embora eu acho que ele vai, pelo menos este primeiro orçamento, vai ser igual àquele que ele apresentou. É evidente que os devidos ajustes, porque as contas têm que ser refeitas, o documento tem meses, não é? Pronto. Sim, sim. Isso é ao nível da questão do diálogo. Ao nível dos ministros. Ao nível não é dos ministros, é ao nível do perfil do governo.
que não é só os ministros, é a própria orgânica do governo que se pensa primeiro e depois, em função dessa orgânica, pensa-se nos ministros. Pronto. Quer dizer, neste momento ainda não há nomes, quer dizer, há muitas versões de governo a circular em Lisboa e nos telefones e saídas de dirigentes do PS. Há um rebuliço nos bastidores, Sim, é há isso. toda a gente. Há sempre assim, não é? É sempre Estamos na assim. fase do achismo, não é? Pronto. Eu até já ouvi para a mesma pessoa 3 pastas, que é uma coisa extraordinária. Pronto. Mas eu admito, e foi isso que escrevi, e acho que é normal, que é isso que aconteceu, que perante um quadro de maioria absoluta, quando ele tinha programado um governo, que na sua orgânica até pode ser muito igual ao que ele programou antes, porque ele já previa fazer mais curto, etc. Mas que faça ajustes pelo facto de já não precisar, quer dizer, ele pode dialogar, vai querer dialogar, ele próprio disse que queria que os portugueses se reconciliassem com as maiorias absolutas, tudo isso. Mas há coisas que ele, com a maioria absoluta, pode fazer de uma maneira diferente do que faria se estivesse obrigado a um diálogo assente em negociações de medidas. E, portanto, está mais à vontade até para escolher pessoas para áreas, para ministérios, que não tinha pensado antes. Assim como poderá acontecer que há ministros que eu sei que queriam sair, que podem agora, que finalmente, com maioria absoluta, podem executar as suas áreas sem terem que ceder a permanentes negociações. O Pedro Cisa Vieira, por disponibilidade. exemplo. O Pedro Cisa Vieira, por exemplo. Não sei, não vou estar. Não, eu estou a falar dele porque é por ser o oposto da ala da geringonça, estás a perceber? Sim, não sei, eu não vou estar a dizer nomes, porque nesta fase não vou dizer nomes, porque não vale a pena. Eu não faço totoministro, não entro no jogo do totoministro, não é? Pronto. Que a gente escreve uns nomes e depois acerta em alguns, porque alguns são óbvios, não é? Há pessoas que é óbvio que vão continuar no governo, pronto. E, portanto, mesmo que estejam noutras pastas. Mas eu penso que ele está também, de facto, e foi isso que escrevemos, e faz sentido que o faça, perante o quadro parlamentar que ele tem, que esteja a fazer ajustes em função disso. David, para ti tinha aqui outra questão que tem mais a ver com o papel de Marcelo Rebelo de Sousa. Achas que o Presidente poderá servir de contrapeso a este governo ou tenderá de algum modo a ocupar o espaço da oposição tradicional do PSD, que agora não existe, uma vez que este partido está em stand-by à espera de uma nova liderança e, como nós sabemos, os vazios são sempre ocupados? Já há candidato à liderança do CDS, mas não há, por exemplo, do PSD, que é o maior partido, que é maior que o CDS. Também já havia, não é? Pois, exatamente, era mais fácil, não era? É mais fácil. A questão no PSD torna-se mais complicada. Mas como é que vês o papel do Presidente? E tendo em conta o governo de maioria absoluta e tendo em conta este vazio no PSD. Eu acho que ele vai tentar fazer as duas coisas, ou seja, ser um contrapeso em certa medida e também assumir uma espécie de papel de líder da oposição. Sobretudo num contexto em que, lá está, a situação no PSD está por clarificar, poderá demorar meses. Percebeu-se que o Rui Rio não vai sair já, vai votar pelo menos o orçamento, ele não esclarece quando é que sai do Parlamento, se é que sai. Eu diria que, tendo em conta até que ele pouco gosta de desempenhar o papel de deputado, não quererá também ficar muito tempo. Mas tudo isso vai condicionar também a intervenção do Presidente da República. Agora, seja como for, Marcelo, eu acho que ele saiu tanto com o poder como com a sua legitimidade reforçada pela decisão que tomou de avançar para eleições antecipadas. Já no outro dia falámos sobre isso. Ele não quereria uma maioria absoluta, mas a verdade é que a maioria absoluta deu razão à sua decisão. Portanto, nesse sentido, ele tem esse papel reforçado. E eu não me espanta que ele tenha a tentação de ser um contrapeso
face ao governo de António Costa, mas isso é diferente de ser uma força de bloqueio, ou seja, eu acho que ele não vai recuperar necessariamente o intervencionismo de Mário Soares, por exemplo, que Cavaco, sobretudo no seu terceiro mandato, mas na sua segunda maioria absoluta, considerava como força de bloqueio. Acho que ele vai tentar, pelo menos publicamente, assumir uma lógica, e voltando aqui também a Cavaco Silva, mas agora enquanto Presidente da República, uma lógica de cooperação estratégica, como aconteceu na altura com Sócrates, ou pelo menos como aconteceu nos primeiros anos. Eu acho que é isso que Marcelo vai tentar assumir. O próprio António Costa fala sempre nisso, nessa lógica de cooperação e de boa relação institucional entre São Bento e Belém, mas nós sabemos que isso não quer dizer que não haja problemas, tensões entre os dois palácios. E, tendo em conta a circunstância atual, eu acho que Marcelo vai mesmo sentir e querer ser esse contrapeso, que não é bem a mesma coisa que contrapoder. É um contrapeso numa lógica de reforço e de grande escrutínio da ação governativa, sobretudo porque, lá está, o PS não, e neste caso o António Costa, não terá a mesma necessidade de diálogo, e nesse sentido, acho que Marcelo sentirá essa necessidade de ter um papel de escrutinador da governação, da ação governativa, e nesse sentido de sinalizar com recados mais ou menos diretos, ou com fugas de informação para os jornais, ou até diretamente em alguns discursos, como por exemplo, porventura no 25 de Abril, sinalizar esse tipo de necessidade de maior diálogo e de apontar o dedo àquilo que não esteja a correr tão bem. Hoje o João Miguel Tavares escreve no Público uma coisa que nós também falámos no outro dia, que é o facto de ser, e que é interessante, que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser Presidente da República, em princípio, sempre com o mesmo Primeiro-Ministro, algo que ainda não tinha acontecido É verdade, é nesse século, não engraçado, é? sim, sim. É interessante esse aspecto. E nesse sentido, ou seja, estamos a falar de 10 anos, não é? 10 anos é uma relação longa, ou será uma relação longa, e propensa a atritos também, e a questões, a tensões, e eu acho que isso acontecerá, e acho que é inevitável que haja tensões, como já houve no passado. No entanto, acho que publicamente, e tentarão sempre passar a imagem de que há uma boa relação institucional, até para salvaguardar uma imagem de estabilidade governativa e tudo mais. Por outro lado, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, e tendo em conta também esse vazio que há à direita e ao centro-direita, sobretudo, e até porque a iniciativa liberal tenderá, porventura, a fazer algumas propostas de vez em quando, se calhar mais radicais no que diz respeito à economia, mais radicais face àquilo que é o status quo atual, não é? E o Chega terá outra abordagem na sua intervenção. Eu acho que Marcelo poderá ser esse propulsor das reformas que estão por fazer, e que nós sabemos que, deixa-me só mesmo dizer isto, que em maioria absoluta os governos têm mais condições para o fazer. E eu acho que o Marcelo, sobretudo até por causa também do PRR, tenderá a ser esse promotor das reformas. Não, e eu só agora estava-me a lembrar, quando estavas a falar das propostas da Iniciativa Liberal, estava-me a lembrar que uma das propostas que já apresentou, que é a retoma dos debates quinzenais. Temos um governo de maioria absoluta, portanto, à partida, só se o PS mudar de ideias e que aquilo é aprovado. Será que Marcelo poderá pressionar aí a maioria para dar um sinal de diálogo, ou achas que não se vai meter por aí? Não sei se ele vai falar disso publicamente, mas não me espanta que tente pressionar nesse sentido, e acho que vai haver um movimento muito amplo no sentido do regresso dos debates quinzenais, não só por parte dos partidos de esquerda, mas obviamente também por parte dos partidos de direita, e ainda agora, inclusive no PSD, ainda agora, no artigo que escreve hoje também no Público, o Paulo Rangel volta a sinalizar esse aspecto como uma das questões fundamentais a recuperar. E sabendo nós que um governo de maioria absoluta exige outra capacidade de escrutínio, não só dos partidos, mas também de Belém,
esses debates quinzenais poderão ter um papel fundamental nesse aspecto. Sou quase levada a dizer, isto é por raciocínio meu, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas sou quase levada a pensar que interessará ao PS o regresso dos debates quinzenais. Sim, até para não Porque ser acusado de autoritarismo. Se António Costa quer dar uma imagem de diálogo de maioria absoluta, mas com diálogo e respeito pelo Parlamento, terá que voltar a isso. Eu concordo. Para mim parece-me isso lógico, além de que ele aceitou uma proposta que foi feita por Rui Rio. Neste momento, aquilo nunca foi uma ideia do PS, não é? Portanto, ele aceitou porque negociou isso com o PSD. Portanto, é fácil mudar de ideias, pois. Portanto, é fácil assim. Aliás, é do interesse dele, é do interesse de António Costa, é do interesse de António Costa ir regularmente ao Parlamento. Por acaso, eu também acho que o PS poderá ter interesse nisso, até para salvaguardar a imagem do António Costa. Eu só queria acrescentar uma coisa, um pouco no seguimento do que falou há pouco a Marta, que poderá, eu não me espanta que possa haver uma outra medida a recuperar de 2015 que o PS teve que deixar cair por causa das negociações à esquerda, mas tendo em conta que a maioria absoluta foi conquistada com os votos da esquerda, ou seja, dos partidos da esquerda, o António Costa e o PS não quererão alienar esse tipo de eleitorado para futuro. Ou seja, se pensarmos para futuro, até no pós-Costa, porventura, ou pelo menos a seguir esta legislatura, convém também, se calhar, fazer uma governação que não aliene que não deite por terra este eleitorado que agora votou no PS. E nesse sentido, eu acho que haverá sempre esse cuidado de não governar demasiado próximo do centro ou centro-direita, sobretudo, para não alienar esse eleitorado. E nesse sentido, acho que o papel do Marcelo Rebelo de Sousa será ainda mais relevante também para ocupar esse tal espaço ao centro-direita e de promoção de reformas. Portanto, acho que as coisas se vão conjugar também para Marcelo sentir essa necessidade de atuar e ser mais atuante e mais exigente em relação ao governo. Ok, cá estaremos para discutir então essas reformas e voltamos para a semana e que curiosamente será, julgo eu, um dia depois do escrutínio do voto dos imigrantes, que é esta coisa inacreditável de estar à espera 10 dias para concluir os resultados eleitorais e saber afinal com quantos deputados é que vai ficar. Estamos à espera do carteiro. Estamos à espera do carteiro. Exatamente isso, para saber com quantos deputados fica esta maioria absoluta, é impressionante. Que será dia 9 e nós voltaremos quinta-feira, dia 10. Até lá, muito obrigada. Até para a semana. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.